Agora sim, boa noite, igreja. Então, provavelmente alguns devem estar um pouquinho enjoados de escutar minha voz, né? Porque escutaram na sexta, no sábado, daí agora de novo. Mas, tô aqui, né? Então, tenho que aguentar de novo. Mas é muito interessante a gente começar a falar sobre o assunto que eu queria trazer hoje à noite. Acho muito interessante como Deus faz as coisas, né? Porque os irmãos querem servir a Deus entre os indígenas no norte. E essa terça-feira a gente estava orando justamente por isso. Justamente sobre um ministério no norte, né? Com um irmão que a gente conheceu lá, eu e a Bruna conheceu no Palavra da Vida Norte, e a gente apresentou para eles aqui e a gente vê vocês também, né? Muito bom ver Deus também cuidando desse povo que precisa conhecer do Evangelho também, né? Ser salvo. Glória a Deus pela vida de vocês, Deus use. Me alegra muito isso. Mas, gente, eu queria, antes de começar também o nosso estudo, contar uma pequena história que tem a ver com o nosso estudo e uma história como algo pode transformar a vida de muitas pessoas de uma maneira útil e interessante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre post-it. Já ouviram falar sobre post-it? Então, a história do post-it. Foi feita é da 3M, uma empresa que é internacional, que faz várias coisas, como fitas, colas, um monte de coisa. E um cara inventou uma cola que era um pouco estranha, porque ela não servia ele não sabia para que servia aquela cola lá, o cara descobriu de uma maneira bem assim, sem querer. Ele descobriu uma cola que não grudava muito bem. E não sabia o que fazer com aquilo e ficou vários anos parado aquele projeto porque não tinha um problema para ser resolvido. Até que um outro colega de trabalho, ele tentou buscar uma solução para um problema para usar essa solução que ainda não tinha um propósito. Ele descobriu uma maneira bem interessante. Ele descobriu o problema enquanto ele cantava no coral da igreja dele. O repertório que ele tinha lá era muito grande e para marcar as músicas ele usava alguns papéis. Só que um dia ele estava se preparando para o coral e sentado assim se levantou e ele derrubou tudo no chão. Ele pensou, se tivesse alguma cola que fosse mais não tão forte, porque as colas que tem na empresa, se colasse ia arrebentar todos os papéis. Daí ele lembrou, tem aquela cola que um colega fez, né? Então ele pegou aquele projeto lá que tinha sido feito e começou a distribuir várias amostras lá no ambiente de trabalho e foi testando com marca-páginas, várias coisas assim, até que o pessoal começou a usar e pedir. Então ele pensou, descobri. O que ele fez? Ele pegou e fez na própria casa dele uma máquina para poder juntar os papéis e fazer aqueles bloquinhos que a gente conhece. E aí assim começou a ser usado e o post-it, tem empresas que não vivem sem post-it hoje. Tem que ter post-it na parede, tem pessoas que gostam de usar post-it de tudo que é lado. De alguma forma acabou transformando a vida das pessoas de uma maneira boa. Mas o que isso tem a ver com a pregação de hoje? O post-it ele mudou a vida de várias pessoas no mundo. Só que o que a gente vai falar hoje não simplesmente mudou um aspecto, deixou a vida mais fácil. Transforma, aquilo que a gente vai falar hoje, transforma totalmente a vida de alguém. De uma vida sem graça para uma vida com graça. E a própria graça de Deus, que transforma um perdido pecador que não conhece o Senhor para alguém que tem um relacionamento perfeito com Ele e a cada dia está mais próximo de Deus. E o texto que eu queria trabalhar conosco hoje é Tito 2, 11 a 15. E esse texto que vamos trabalhar, eu chamei o nome dessa pregação de Vivendo pela Graça, porque é um texto que abunda esse tema da graça, onde a graça de Deus é aquilo que transforma totalmente a vida de alguém. A graça que foi manifestada no passado, a graça que transforma e educa no momento atual, e ela vai chegar ainda na pessoa de Jesus.
Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, eu passo a ler. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Então esse texto aqui é uma carta, esse texto faz parte de uma carta que Paulo escreveu para Tito, que era alguém que Paulo deixou na ilha de Creta para instruir várias pessoas lá, instituir vários líderes naquela região. Então, Paulo escreveu a carta para instruir esse irmão, que ele tinha um grande trabalho, uma grande função, e por isso Paulo escreveu essa carta. E nos versículos que estamos lendo agora, percebemos uma palavra muito importante. Por quê? Ou por quanto. Tem outras traduções que falam por quanto, a RA utiliza essa noção. E isso deixa muito claro que aquilo que veremos a seguir no texto tem base no que aconteceu antes. Mas antes de comentar sobre isso, eu queria comentar como dividir o nosso estudo hoje. Que dividi em 5 partes, uma parte para cada versículo. Tito 2,11, a graça se manifestou. Tito 2,12, a graça ensina, ou educa também. 2,13, a graça que é futura. Tito 2,14, povo da graça. 2,15, reafirmação da mensagem da graça. Então, como eu comentei antes, o porquê ele é muito importante. Por quê? Porque ele lembra daquilo que foi antes. Então vamos ler o versículos 9 a 9 e 10, para entender um pouquinho melhor o contexto. Diz assim: ensine os escravos a se submeterem tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, aqui Paulo está falando para Tito: Tito, por que os escravos, por que aqueles servos devem tornar atraente o ensino de Deus, nosso Salvador? Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele começa a discorrer vários motivos pelo qual aquelas pessoas deveriam tornar o ensino atraente. Mas a gente pode pensar: ok, entendi. Então é por isso que tem alguns motivos aqui que vão fazer que eu deva tornar atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. Mas que graça seria essa que Paulo afirma ter se manifestado? Que graça é essa que se manifestou no passado? Qual é essa graça? E se a gente for ver lá no Evangelho de João, eu queria abrir rapidamente com os irmãos também, João capítulo 1, versículo 17. Abri um versículo bem conhecido, Evangelho de João. E lá ele fala um pouco sobre essa graça. João capítulo 1, versículo 17, nós podemos ler: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, Cristo trouxe a graça, que foi manifestada, salvadora a todos os homens. Então essa graça que foi manifestada é o próprio Evangelho. Cristo veio, ensinou muitas coisas maravilhosas, mas mais que isso, ele veio se encarnar, ensinar muitas coisas, mas veio morrer em nosso lugar. A graça de Deus que Paulo está se referindo é essa graça que se manifestou a todos. Todos os homens viram essa graça, que Jesus veio, morreu e ressuscitou. A salvação em Cristo Jesus é aquilo que Paulo está dizendo como a base do ministério.
a base do ministério de Tito, a base do motivo pelo qual aqueles escravos deveriam tornar o ensino de Deus no Salvador atraente, é porque esse ensino é baseado na graça de Deus, a graça salvadora, que Deus, o próprio Deus, veio, morreu por nós, pelo nosso pecado. Como a gente cantou agora há pouco, uns hinos tão maravilhosos. Então esse era o motivo de servir, esse é o motivo de se colocar para agradar a Deus. O motivo era por causa da graça, por causa do Evangelho. Só que é interessante a gente pensar que nós podemos estar baseando o nosso serviço a Deus não no Evangelho, não por aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez por nós, mas simplesmente como uma ocupação, como uma coisa para fazer. Tem que fazer, né? Tem que servir, porque o que as pessoas vão dizer, né? Crente há tanto tempo, então tem que fazer. Imagina, o pastor vai perguntar aí, vai querer servir em alguma área, e fica naquela coisa assim de pensar, não, tem que fazer, porque senão as pessoas vão falar alguma coisa, ou sou novo na igreja, tem que mostrar serviço, tem que fazer alguma coisa assim, e esquece que o motivo do nosso serviço é o próprio Senhor. Ele nos salvou. Esse é o motivo do nosso serviço por Ele. O Senhor Jesus nos resgatou da morte eterna, Ele morreu a nossa morte. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Nós precisamos lembrar cada dia do que e de onde nós fomos salvos. Não foi de pouca coisa. Fomos salvos da ira do Deus do universo, fomos salvos do julgamento daquele que criou o universo por seu falar e que pode destruir tudo sem precisar de um estalar de dedos. Ele não precisa disso. Ele pode simplesmente pensar nisso e tudo se desfez. Tudo se desfaz. Mas ele não quis. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente, no primeiro pecado, lançar a humanidade para o lago de fogo. Se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Se ele quisesse, ele poderia nos deixar existindo e não ter salvação. E a gente, pela eternidade, ficar afastado de Deus, longe de Deus, queimando como um julgamento justo pelo pecado que você cometemos todo dia. Todo dia cometemos pecado contra o Senhor. Todo dia ofendemos o Senhor. Ele poderia ter feito isso. E se ele fizesse isso, não teria nenhum problema, porque Deus ia continuar sendo bom, justo e perfeito. Mas Deus preferiu salvar. Ele preferiu se entregar. Ele preferiu oferecer a sua graça por nós. Ele derramou de sua graça salvadora. Em Romanos 3, 23 e 24 diz o seguinte: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Nenhum de nós poderia alcançar o nível de Deus, destituídos da graça, abaixo do nível de perfeição de Deus, prontinhos para ser descartados no lago de fogo, no Guiena. Mas não foi isso que aconteceu. Todo crente em Jesus é justificado de graça, gratuitamente pelo Senhor, sem fazer nada, porque Cristo morreu, Ele pagou o preço. O que precisamos fazer? Confiar nessa mensagem, que Cristo morreu por nós e nos concede a salvação. E por isso obtemos a redenção que é em Cristo Jesus. Então, meus amados, ao servir o Senhor, devemos lembrar dessas verdades e assim servir a Deus não como uma ocupação, não como algo enfadonho, não como algo tem que fazer. Não, com alegria, com gratidão, porque a salvação recebemos por graça. Não merecíamos nada disso. Merecíamos o quê? Julgamento, inferno. Mas recebemos uma graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Devemos lembrar que servimos por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Mas voltando no texto de Tito, vemos que
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas o versículo 12: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E aqui Paulo, ele quer comentar algo que é muito direto e simples de entender. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que essa graça salvadora ensina o crente uma coisa, que o crente, depois desse momento da conversão, precisa ter mudanças na vida dele. Essa graça não simplesmente te salvou e deixou, viva a sua vida, te salvei, agora tá tudo certo, tá tudo pago aí, tá tranquilo, não vai pagar os pecados, vai pro céu, tudo prontinho, certinho, pacote completo. Não. Essa graça salvadora, ela transforma a vida do crente, vai mudando a vida do crente. Como o texto diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. E Tito precisava ter claro em sua mente essa verdade, que essa pessoa precisaria ter mudanças na vida. Então, como comentei antes, essa graça nos ensina a renegar, a rejeitar, a realmente renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E antes, no velho homem, todo desejo que tinha de pecado era incontrolável. Não havia nada que impedia o homem de pecar. Claro que a gente sabe que tem a graça comum que nos permite não ser tão maus quanto nós podemos. Deus nos impede de fazer tanta maldade. Mas isso não vem de nós, né? Não é algo que nós fazemos, mas Deus nos restringe dessa maldade. Mas todo o coração humano, ele ama o pecado, é controlado pelo pecado e não larga do pecado. Todas as inclinações do coração daquele que não pertence a Deus é o pecado, é isso. A Bíblia fala em Romanos que antes da conversão somos escravos do pecado e somos guiados por ele. Mas agora o crente, ele é livre disso. Ele pode dizer não, e eu não quero e não vou fazer, porque a graça ensina isso. Efésios 4, 22 e 24. Eu gostaria de abrir com os irmãos. É um texto muito importante para a vida cristã, que nos ensina como devemos viver depois de sermos salvos. A gente não vive da mesma maneira, do jeito que a gente quer. Temos que mudar, temos que ser transformados pela essa graça. Então lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, lemos: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então Paulo aqui, essa carta de Efésios também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele fala: vocês tinham um jeito de viver antigamente, tinham uma maneira de viver, que era uma maneira do velho homem, que se corrompia por mentiras, por desejos enganosos, por uma busca de satisfação falsa. É como John Piper ilustra em seus livros, se não me engano é Plena Satisfação em Deus, que ele fala dessa ilustração, que o pecado, a vida no pecado é como uma criança que pode se satisfazer na ida para a praia, aquele lugar lindo, maravilhoso, mas ela busca uma poça de lama suja. Uma poça de lama suja. O pecado é isso. Temos algo maravilhoso para desfrutar com o Senhor, mas preferimos lama, sujeira, ao invés de um lugar lindo com uma praia maravilhosa. E essa antiga maneira de viver
por desejos enganosos, desejos que nos enganam, achando que vão completar, nos satisfazer o nosso coração, mas quando na verdade não vão satisfazer. E o que devemos fazer? Se despir e jogar esses comportamentos fora e sermos renovados no nosso pensar e revestirmos o novo homem, ou seja, nos apropriando de quem nós somos em Cristo. Como a gente estudou em Cosmovisão sexta e ontem, sábado, que a nossa identidade não é naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos, naquilo que Deus diz na sua palavra. E esse revestir-se do novo homem é se apropriar quem nós somos em Cristo. Somos santos, somos filhos amados, pertencemos a Ele. É isso que devemos fazer ao nos revestirmos, se apropriar da palavra de Deus, se apropriar das verdades da palavra de Deus. Então devemos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Deus nos salvou para sermos igual a Ele, igual ao Senhor Jesus, o mesmo caráter dele. Ele não nos salvou para termos a nossa vida do jeito que a gente quer. Não é isso. Ele nos salvou para sermos santos, para vivermos como Ele vive, a renunciar a essa impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Não devemos imitar a busca incontrolável do que o mundo tem por satisfação em coisas erradas. Devemos buscar, sim, satisfação no Senhor. Devemos buscar satisfação no Senhor. E a graça de Deus, o Evangelho, nos ensina a viver de maneira agradável ao Senhor. O objetivo de Deus com os crentes é, como eu comentei antes, limpar essa corrupção do pecado em nossas vidas. O objetivo de Deus é nos tornar conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29 fala sobre isso. Deus quer que tenhamos o caráter de Cristo. Precisamos ser sensatos como Ele é. Precisamos ser justos como o Senhor é. Precisamos ser piedosos como nosso Senhor é. Tito precisava viver assim. Paulo também precisava viver assim. Eu e você também precisamos viver dessa maneira. O Evangelho, a graça salvadora de Deus, nos exige isso. Nos ensina e nos requer que a gente viva de uma maneira que honra o Senhor. O crente precisa ter mudança de vida. Se por acaso você olha a sua vida desde o dia que você se converteu até hoje e não mudou nada desde então, repense a sua salvação. Repense isso. Porque Deus nos salvou para uma mudança de vida. Ele não nos salvou para simplesmente nos levar para o céu direto. Não, Ele quer uma transformação, uma santificação progressiva, para sermos cada vez mais santos, servindo a Ele, amando o Senhor. Ele quer isso, Ele exige isso de nós. Então devemos repensar sobre a nossa vida, como estamos lidando com o pecado na nossa vida, como estamos lidando com as motivações do nosso coração. Devemos agradar a Deus. É isso que a graça de Deus ensina. Mas voltando a Tito 2,13 diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça que é futura. Então recebemos uma graça no passado. Cristo veio até nós, Ele morreu em nosso lugar, ofereceu a salvação, e essa graça hoje ela ensina a nós a vivermos de uma maneira que agrada o Senhor. E essa graça ainda virá. Jesus vai vir, vai resgatar a sua igreja. E a gente vê esse movimento nos versículos, na graça do passado, no presente e no futuro. E isso é muito curioso, porque a esperança da volta de Cristo é algo que Paulo, ele normalmente nas suas cartas, ele traz essa esperança, essa bendita esperança, ou gloriosa esperança, uma manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Isso é uma coisa comum nas cartas. Na maioria, se não todas, cartas têm sobre uma ardente expectativa que Paulo tinha da volta de Jesus. Ele esperava e amava
essa volta. E eu queria abrir com os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, onde ele fala novamente sobre essa esperança. Essa maravilhosa esperança. Que Cristo há de voltar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo escreveu: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Os crentes deveriam se consolar com a volta de Cristo. Essa esperança deveria animar o coração deles. Pensar que as dificuldades que temos nessa vida é pouca coisa comparado com a glória que há de vir, com a alegria da presença magnífica do nosso Senhor Jesus. Essa é uma esperança que deveria moldar a vida do crente. Deveria moldar os nossos desejos, os nossas motivações, os nossos impulsos à volta de Jesus. A vida aqui na Terra tem um fim. Eu tenho 31 anos. Se eu chegar aos 80... Quem é bom de matemática? Só a Samanta para saber. 80 menos 30... Não, 33. Eu falei errado minha idade. 80 menos 33... Eu acho que dá 57. Não, é 47. Menos ainda. Perdi 10 anos agora. Então, eu tenho 47 anos. Se eu sobreviver até os 47, para servir ao Senhor. E depois, a eternidade é 47 anos. Não são 48, não são 50, não são 250, não é 1 milhão de anos. É um espaço de tempo. Isso acaba rápido. Mas o Senhor Jesus vai voltar e viveremos eternamente com Ele. Enquanto aguardamos essa vinda de Jesus, devemos servir e amar o Senhor, buscar Ele e orar para que o Senhor venha logo, porque com certeza a vida com o Senhor é muito melhor do que a gente tem aqui, muito melhor, porque não vai haver pecado, pura santidade, pura alegria, não vai haver tristeza, não haverá nenhum tipo de desânimo, nada, nenhum pecado. Vamos ver com o Senhor eternamente. E Paulo em 2 Timóteo 4,8 diz: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo amava a vinda de Jesus e sabia que haveria um galardão, uma recompensa para todos que amassem a sua vinda. E nós? Nós amamos a vinda do Senhor Jesus? Será que esses 47 anos... Não, 37 anos, eles... Eu errei de novo, sei lá, ou X anos que a gente tem de vida são mais importantes do que a eternidade com o Senhor? Será isso? Será que nós amamos a vinda do Senhor? Será que a gente fala para o Senhor: não, espera eu viver toda a vida, Senhor, por favor, quando chegar no dia 30 de novembro de 2087, sei lá, daí o Senhor pode vir, pode ser, daí eu já vi tudo que eu queria fazer, tudo certo. Será que a gente tem essa expectativa de esperar chegar até o final, ou a gente busca, Senhor, volte? Isso é muito mais importante. A volta do Senhor, será que é mais importante do que, sei lá, terminar a faculdade, projetos que temos, outros sonhos de fazer viagens, de conhecer lugares?
Será que isso é mais importante do que nos relacionarmos com o Senhor, de viver eternamente com Ele? Qual que é o nosso anseio do nosso coração? Estar com o Senhor ou qualquer outra coisa? É mais importante as coisas que o Senhor fez do que o próprio Senhor, o Criador, na nossa vida? Temos que pensar sobre isso, irmãos. Temos que reconhecer que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. E uma questão muito particular para o nosso irmão Mika, porque ele comentou que ele não sabe se ele é brasileiro, se é alemão, onde ele está, né, nesse momento. Comentou que é uma questão difícil, assim, mas é muito interessante, porque nossa cidadania é dos céus. É dos céus. Isso é uma coisa incrível, porque nós podemos viver aqui nessa terra e ficarmos descansados. Não, aqui tá tudo certo, é aqui que eu tenho que ficar, né? Aqui é o meu lugar. Nosso lugar não é aqui. Esperamos novos céus, esperamos nova terra. Esse é o nosso anseio. Pertencemos ao Senhor, não somos daqui. E devemos orar aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que oremos pela volta do reino, que o reino se instaure, que busquemos estar com o Senhor. Isso deve ser muito, muito mais importante do que tudo. Se amamos o Senhor, devemos ansiar pela sua volta. Não existe algo melhor do que isso, do que estar com o Senhor pela eternidade. E a minha pergunta para os irmãos é que se realmente há uma coisa mais importante na sua vida do que a volta do Senhor Jesus. Reflita sobre isso. Há uma coisa mais importante? Há uma busca mais importante? Um desejo mais importante? Nada mais, queridos, pode dar mais sentido à nossa vida do que o próprio Deus, porque Ele nos criou. Ele nos criou com um propósito para adorarmos a Ele, refletirmos a glória dEle, espalharmos culturas que glorifiquem a Ele, como estudamos esse final de semana. Tudo é para Ele, a nossa vida é dEle, devemos viver para Ele. Então, eu exorto os irmãos, se Ele te salvou, viva para Ele, ame a sua volta. Enquanto Ele não tenha voltado, enquanto Ele não vem, não deixe de proclamar esse Evangelho Salvador, não deixe de proclamar a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. E só que esse texto que temos estudado aqui de Tito, ele tem uma frase muito interessante. Esse versículo 13, que ele fala assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E é muito interessante porque, não sei se vocês ouviram falar, mas existem pessoas aí afora, religiões aí afora, que falam que Jesus Cristo não é Deus, que Ele é apenas um enviado de Deus, é apenas algo nesse sentido. Assim, tanto que a versão da Bíblia, não digo que é uma tradução, porque não é uma tradução, porque eles modificaram o texto em grego para se adequar à teologia deles, que é os Testemunhos de Jeová, tradução, a versão Novo Mundo. Se você vê uma Novo Mundo, cuidado com essa versão. Foi até engraçado, lá no seminário colocaram uma Bíblia dessa assim no escaninho lá de um colega da turma. E aí ele tava todo animado assim, ganhei uma Bíblia e tal, né? Tava olhando assim. Eu falei, irmão, tu sabe que isso aí é Testemunho de Jeová. E daí ele, nossa, não sabia disso. E aí ele falou, o que eu vou fazer com isso agora? Daí eu peguei, não, dá pra mim, eu quero ficar com ela. E por que eu queria ficar com ela? Pra poder ver as modificações que eles fazem na Bíblia. E é interessante que justamente esse versículo eles fazem. E lá eles não colocam, como o texto aqui diz, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Eles colocam a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Do nosso grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como eles colocam lá, a manifestação do nosso grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eles colocam esse e do, porque daí separam, né? A manifestação de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para tentar separar isso. Mas o texto original não tem isso. Esse é um acrescentares, eles colocaram lá a mais para simplesmente se adequar à teologia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Não, apesar que a gente pode não conseguir entender totalmente essa doutrina, a Bíblia fala sobre isso. É muito claro em várias passagens. No Evangelho de João, Jesus se apresentou como sendo o próprio Deus, numa discussão lá com os fariseus. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E essa frase é incrivelmente importante, porque ele falava, antes de Abraão nascer, que é um fato que tinha acontecido milhares de anos antes, Jesus era. E não faz muito sentido eu falar assim, antes de Andressa nascer, eu sou. Como assim? Não faz sentido. Porque a minha irmã, ela é mais nova que eu. Eu já estava vivo antes dela nascer. Não faz sentido. Mas fazia sentido Jesus dizer que antes de Abraão nascer, ele era, porque isso lembrava de uma frase que o próprio Deus falou na sarça ardente para Moisés. Ele falou isso lá em Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. E aqui atenção: eu sou, me enviou a vocês. Jesus Cristo é Deus sem a menor sombra de dúvidas. Ele se colocou no mesmo patamar do Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Ele se colocou lá. Jesus disse a verdade. Ele é Deus. Como isso acontece? Não sabemos. E aqui também em Mateus 27, 18 a 20, na grande comissão, Jesus disse para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensando lá na divindade do Espírito Santo, Pedro afirma que Ananias e Safira, em Atos 5, mentiram a quem? Ao próprio Deus. Mentiram ao Espírito Santo, que eles não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Então essa doutrina da Trindade é uma verdade bíblica. Cristo é Deus, Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não entendemos como isso funciona, não entendemos como isso é possível, mas a Bíblia afirma isso. Não são três deuses, não é um Deus que se apresenta em três formas, mas um Deus que subsiste em três. E se de alguma forma eu estiver me embananando, depois o pastor pode ajudar a gente a entender melhor essa doutrina. Mas essa é a verdade. Existe. O nosso Deus é um Deus que é trino. Um Deus que é trino. E esse texto aqui de Tito 2,13, ele fala de uma maneira muito bela. Porque aguardamos o resgate do nosso Deus. Deus maravilhoso, que é Jesus Cristo, que é Deus Pai, que é Deus Espírito Santo. Mas seguindo o texto de Tito 2,14, a gente vê que ele se entregou por nós, Jesus Cristo, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E é muito importante a gente ver, é muito interessante ver que esse Deus que manifestou a sua graça, ele nos comprou. Ele nos remiu de toda maldade, purificou para si mesmo um povo particularmente seu. Ele desejou nos resgatar, nos comprar e nos tornou povo de Deus, povo do Senhor, um povo particularmente seu, exclusivo dele próprio, de um relacionamento especial, magnífico.
E por causa desse ato de extrema bondade e misericórdia sobre nós, nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus. E por isso o apóstolo Paulo relembra a Tito que os crentes são um povo exclusivo de Deus, ou povo particularmente seu. Não vivemos para nós mesmos, devemos viver para Ele. Somos povo dele. Deus preparou boas obras para que andássemos nela, como diz lá em Efésios 2:10. Deus nos salvou para isso, para que andássemos em boas obras. Foi para isso que Ele nos salvou. Então, devemos fazer boas obras para que Deus seja reconhecido como Deus maravilhoso que Ele é. É isso que o Senhor deseja. Ele quer que por meio das nossas práticas de boas obras, Deus seja glorificado, conhecido, reconhecido. Eu não sei se você chegou a pensar alguma vez sobre o que significa glorificar. Não sei se chegou a passar pela cabeça. Muitas vezes a gente fala assim, né, que eu quero glorificar a Deus com a minha vida, mas o que significa glorificar? E para a gente entender o que significa isso, eu queria partir do conceito de glória. O que significa glória? O John MacArthur, ele comenta que ele definiu glória como a expressão máxima de todos os atributos de Deus. Então, a expressão de tudo aquilo que Deus é. Isso é glória. Então, em uma linguagem mais simples, glorificar seria tornar conhecido esses atributos maravilhosos de Deus. Glorificar a Deus é tornar conhecido quem Deus é. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é todo-poderoso, Deus é confiável, Deus é fiel. Tantas coisas que podemos reconhecer de Deus. E o Senhor Jesus uma vez falou o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras têm um motivo: fazer com que as pessoas que não conhecem a Deus olhem para aquilo que nós fazemos e percebam como Deus é maravilhoso. Nossa, Deus é assim. Que incrível, que maravilha. E dessa forma eles glorificariam a Deus. Por quê? Porque eles reconheceriam quem Deus era. Quem Deus é. Os atributos dele. E uma pergunta que eu faço é que se nós temos feito esse papel de ser dedicado às boas obras, se nós temos feito esse papel de mostrar para as pessoas ao redor que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, que Deus é todo-poderoso, Deus é bom, temos feito isso? Como as pessoas ao nosso redor reconhecem esse povo que foi comprado pelo sangue dele? Como nós somos reconhecidos? Como você é reconhecido? Será que as pessoas fora conhecem você por uma pessoa que é resmungona, que reclama o tempo todo, que sempre encontra algo para reclamar, sempre encontra algo para falar como essa vida é ruim, que coisa triste, sempre reclamando, ou a pessoa que lembra, não, eu vou falar com aquele cara é irado, não, melhor não falo com aquela pessoa sobre esse assunto porque ele vai soltar os cachorros em cima de mim se eu falar tal coisa. Será que nós somos reconhecidos assim? Ou somos reconhecidos como uma pessoa egoísta, que nunca está disposta a ajudar, que quando as pessoas têm algum problema, elas olham para você, eu não vou nem falar com ele que ele não vai nem se importar, eu não vou falar com ela que não vai nem se importar comigo, eu vou falar com outra pessoa, e essa outra pessoa é um descrente. Será que somos reconhecidos por isso? Reconhecidos como alguém que não se importa com os outros? Onde é mais fácil pedir ajuda para um descrente do que para nós? Será que temos honrado a Deus com a nossa vida? Sendo reconhecidos como um povo que é dedicado à prática de boas obras?
Ou por outro lado, será que você tem demonstrado que o seu Deus não mudou nada na sua vida? E eu queria deixar um desafio. Lembrar desse versículo, talvez memorizar ele. Tito 2,14. Lembrar que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, realmente devemos lembrar que se nós somos filhos de Deus, é porque Deus nos salvou para que desfrutássemos um relacionamento profundo com Ele. Para quê? Para que Ele mesmo fosse reconhecido por meio das nossas vidas, para que Ele fosse glorificado por meio das nossas vidas, que as pessoas ao nosso lado pudessem entender quem é esse Deus maravilhoso, que vivamos para o Senhor. Mas no último versículo aqui do nosso estudo, Paulo escreveu: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. E aqui Paulo ele encerra esse trecho da carta relembrando a Tito que ele deveria falar com firmeza essas verdades, repreendendo com autoridade, mas claro, com amor também, que ninguém desprezasse ele, assim como Paulo também ensinou a Timóteo que ele não deveria ser desprezado por ser jovem, ele deveria servir ao Senhor. Paulo escreveu em 1 Timóteo 4,12. E que, assim como Tito deveria ter coragem para viver para o Senhor, deveria ter coragem de repreender em amor, exercer autoridade, exercer um testemunho que honrasse o Senhor, nós também possamos ter um testemunho que honra a Deus, que possa agradar ao Senhor. E que Deus nos abençoe e nos dê poder para fazer isso por meio do Espírito dele. Que a graça de Deus molde a nossa vida e nos transforme por completo com a glória dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado porque essa graça é uma graça transformadora, Senhor. É uma graça que devemos viver por ela. Porque o Senhor veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar, nos dando a incrível maravilha de nos relacionarmos contigo, de conhecermos, Deus, de podermos ser um povo exclusivamente seu para a prática de boas obras. Eu te peço, Senhor, que possamos viver dessa maneira. Lança fora, Deus, todo orgulho, todo o pecado, toda amargura, todo o desejo de viver para nós mesmos, Senhor. Tira isso do nosso coração, Deus. Somos tão corruptos que até nas coisas boas podemos pecar, Senhor. Até nas coisas que deveriam honrar o Senhor podemos pecar. Nos ajuda, Deus, a poder ter um coração como o teu, como o do Senhor Jesus. Que possamos ser conforme a imagem de Cristo, Deus. Precisamos tanto disso. Nos ajuda, Senhor, a poder viver conforme essa graça que nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às práticas pecaminosas que as pessoas ao nosso redor fazem. Que possamos viver para o Senhor, para a tua glória. Que o Senhor seja reconhecido como Deus maravilhoso que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.